Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Chegou a hora, meu amor. Vai ver hoje o seu nome, sim. Eneida, idade 39 anos, tradutora. Já ouvi um monte de mulher falando que quando você ajuda um cara que tá abaixo de você, um liso, ele vai se reerguer e acabar com você que ajudou ele? Eu li isso várias vezes e eu sempre disse que era crença limitante. Coisa de mulher frustrada, coisa de mulher que nunca teve um grande amor na vida, aquela parceria dos sonhos que a gente sempre assiste nos filmes. Você julga muito a experiência do outro até você passar pela mesma coisa. E às vezes a pessoa tá naquele lugar porque ela merece estar. É aquilo que ela consegue alcançar ou é o lugar que ela tem que aprender alguma coisa. Então hoje não vai ser sobre a síndrome da escolhida, e sim sobre a síndrome da heroína. Sabe aqueles caras que enchem o saco quando você para no farol, que você não pediu nada e eles já estão tacando um pano super sujo no vidro do seu carro e esfregando e embaçando toda a sua visão, dizendo que tá limpando o carro, já esperando alguma moeda? Foi assim que eu conheci o Aloe. E ele era esse cara do pano encardido. Aloe, idade 30 anos, limpador de carro no farol. Ele sempre estava no mesmo farol, eu nunca conseguia ultrapassar o farol e ele sempre vinha com essa conversa de limpar o vidro do meu carro e eu não queria. Mesmo dizendo não, ele sempre sujava e embaçava tudo. Sendo bem sincera, eu nunca olhei para a cara desse homem, eu só prestava atenção no que passava na frente do vidro, que era a mão dele, então no punho, que tinha uma tatuagem muito autêntica e específica que eu nunca consegui entender direito o que era. Depois de uns 3 meses que eu saí sem o carro no metrô, quando eu saí na Estação República e fui ali entre a Avenida Ipiranga e São João, tinha um homem tocando violão lindamente, de um jeito que parecia até uma sinfonia de Beethoven, sendo que não tem violão na sinfonia, mas foi isso que eu assimilei no meu cérebro. O cara tocava e cantava de um jeito que todo mundo parava. Só que quando eu fui parar, ele começou meio que a soluçar, parecia que tinha alguma coisa que estava entristecendo e magoando ele. E ele parou então porque estava perdendo a voz, porque queria chorar, os olhos emaranhados, e ele, no que ele soltou assim, eu vi que era uma tatuagem que eu não lembrava da onde que eu tinha visto, mas que eu já tinha visto. Passou, não falei nada com o cara, continuei andando normalmente. Passado mais uns 2 meses no trânsito de novo, eu encontrei ele na mesma situação do farol, e aí eu lembrei da tatuagem. E aí eu pensei em olhar para conversar com ele. E foi muito estranho, porque assim, eu virei e vi um homem sem camisa. E aquele corpo me atraiu, mesmo no estado nada limpo, nada cheiroso e nada convidativo que estava. Foi uma atração momentânea, de ficar paralisada mesmo, observando e tentando entender se aquele era o mesmo homem que estava tocando lindamente entre a Ipiranga e a São João, por que que ele estava ali numa situação um pouco mais deplorável, porque a dele tocando também não era muito boa, estava tocando na rua. Mas então era uma dupla personalidade? Juro que eu respirei para perguntar e o farol abri e eu saí, não questionei nada. Dessa vez um pouco mais antes da São João, ali na estação onde sai ali na República, né? Quando você vira do lado, já tem uma grande quantidade de imigrantes vendendo coisas na rua e tal. E ele tava tocando numa rua que dava pro Teatro Municipal. Passei de novo e ele me deu oi, perguntou se eu tava bem e eu parei para responder, nós começamos a conversar.
Eu olhava no olho dele e entendia que ele sabia que eu tinha reconhecido que era o cara do farol. E me coçava muito, assim, pra saber por que ele fazia as duas coisas. Nesse tudo bem, ele falou do clima e falou que tinha acabado o turno dele e ele ia descansar. E saiu da minha boca naturalmente se ele não queria tomar um café. E ele disse que não poderia porque estava com o dinheiro contado. E eu falei que não teria problema então se fosse na minha conta. Era só um café, gente, um pingado. Nisso a gente começou a conversar e ele me contou sobre a história da vida dele. Ele era rapper lá em Senegal. Ele tentava e pelo menos ele tinha um dinheiro ali que ajudava ele e a família. Até que ele conheceu um empresário que disse que se trouxesse ele para São Paulo, ele iria estourar e conseguir muito dinheiro. Ele acreditou nisso e chegando aqui, o cara largou ele sem eira nem beira, levou o dinheiro que ele tinha falado que era um investimento para começar a produção em São Paulo e ele ficou com uma mão na frente, uma mão atrás, foi acolhido pela comunidade de imigrantes que já tinha aqui em São Paulo e começou a cantar nas ruas e também por isso fazia esse trabalho de limpeza nos faróis. Mas eu falei para ele que não tinha condições de ser uma limpeza no farol e que porque então no farol ele era mais largado e tal. E ele disse que essa imagem de que quem canta tem algum dinheiro, mesmo que na rua, é mentira. Que o artista não é valorizado em São Paulo e que ele fazia o máximo para ter a comida dele do dia. E que nos dias que não rolava moeda e nem nada, aí ele ia pro farol, mas ele já estava numa situação mais ruim, tal, e com o calor, ele tirava a camisa e o que ele tinha para oferecer era aquilo. E que às vezes as pessoas davam mais no farol, mesmo sem ele fazer nada, do que escutando a música dele na rua. Só para ter ideia de como a arte não é valorizada aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Também explicou que o pano dele nunca esteve sujo, só estava manchado e era um tipo de mancha que ele não tinha ali um produto de limpeza para tirar, mas isso não queria dizer que o pano estava sujo. Toda essa conversa foi só com um pingado? Não, a gente já estava no quarto pingado conversando muito e ele sem graça porque não queria que eu pagasse. Não pude pegar o contato dele, mesmo que fosse por uma amizade, que eu também não estava pensando em outra coisa nesse momento. Ele não tinha celular. Então ficou assim, quando a gente passar aqui, a gente conversa. Só que eu comecei a passar lá e ele desapareceu. No farol também. Eu fiquei muito preocupada, porque esses caras sempre acontecem coisas ruins, né? Então ficou na minha cabeça que tinha acontecido alguma coisa ruim, porque em 1 mês, 2 meses, ele não aparecia mesmo. Teve um dia que eu me lembrei do lugar que eu tinha tomado um pingado, tinha comido um doce gostoso também, que era onde eu tinha conversado com ele, fui lá e ele tava lá. Só que tava tomando o pingado dele e comendo o doce dele, que antes parecia que ele não tinha condições. E aí a gente se encontrou, começamos a conversar e ele disse que tinha conseguido um trabalho numa loja e que também tinha conseguido começar a tocar na noite. Que um dos amigos dele lá da área tinha ajudado e que agora ele tava muito melhor. Até tinha celular pra gente conversar. Então nós conversamos um tempo lá, peguei o número dele e começamos a conversar online. Primeira vez que eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp, já veio da chamada de vídeo. Eu atendi a chamada de vídeo, esse homem tava no banho. Um banho que não tinha barulho do chuveiro, então pra mim a água era fria. E era aquelas gotas bem raquíticas que caía. Mas isso eu só prestei atenção mais pro final, porque no início eu só tava prestando atenção mesmo no corpo desse homem. Que era um corpo assim, que eu não sei se ele treinava ou não, se ele tinha nascido, que esse povo tem essa genética. E a partir daí ele falava que sempre era muito ocupado e que gostava de conversar olho no olho, por isso fazia chamada de vídeo comigo no único horário que ele tinha, que era sempre o horário que ele estava no banheiro. E não era sempre no chuveiro, às vezes ele estava na privada, estava escovando os dentes, mas era sempre dentro daquele cubículo que ele não conseguia nem respirar direito, mas tinha que falar comigo e que tinha um suporte para o celular ficar, que eu achava que era propositalmente, porque quem que ia ter um suporte para isso, sendo que ele não tinha tantas condições para tantas outras coisas. O negócio do olho no olho também não era muito certo, já que a chamada de vídeo ficava mais
da boca para baixo, e aí ele dizia que era porque não tinha colocado errado no suporte, mas que era passando o olho no olho, mas dava para entender que ele queria mostrar ali qual era o poder de compra dele, né? Que era o quê? A neca e o corpo. O que aconteceu? A nossa conexão foi muito forte por vídeo, que já tinha se começado ao vivo. Só que ele não me convidava para sair. E quando eu passava lá nos lugares que eu sabia que eu encontrava ele antes, eu também não encontrava ele, porque agora ele estava trabalhando em outros lugares. E aí eu ficava naquela esperança de que a atenção e a conversa sempre era boa online, então ele iria me chamar para alguma coisa, só que ele nunca podia. Quando eu perguntava e me chamar, muito menos. E aí eu questionava, por que você tá falando comigo então se a gente não vai se encontrar, né? E aí, esse dia ele tava no chuveiro e ele fazia uma coisa assim, ó. Você via só essa movimentação aqui do braço, assim, ó. E falava assim, é porque eu gosto de você. Eu gosto muito de você. E eu imaginando que ou ele tava lavando as partes ou tava esfregando alguma coisa ali, né? Mas não era. Ele tava rodando o pericóptero. Se é que vocês me entendem. E nisso ele já abaixou, entendeu? Ah, porque eu quero fazer isso, porque eu quero te colocar assim, porque eu quero fazer assim, e não tá dando tempo, mas eu gosto de você, e E eu assim no vídeo. É sério que tá acontecendo isso comigo? Eu fiquei envergonhada, mas eu não conseguia sair porque tava bonita a coisa que eu tava vendo, e porque eu também tava tentando entender, paralisada, onde tinha se achado a coragem para me mostrar uma neca tão revolucionária, assim, do nada. Acabou, né? E aí ele voltou pro rosto e falou, fica calma, a gente vai se ver, a gente vai se encontrar. Eu também, às vezes, não tô com condição financeiramente, não quero passar vergonha, porque a gente vai ter que ir pra um lugar. Você sabe que eu tô aqui na casa de vários amigos, morando com vários caras, não tem como fazer nada aqui, eu jamais te traria aqui. Então eu peço paciência da sua parte. Aquele papo do liso, eu aguentei 3 semanas. 3 semanas conversando com esse homem online, sendo que ele estava no mesmo lugar que eu. Ele não aceitava, tá? Nenhum pingado mais no meu bolso, não. E aí ele felizmente falou, você não acredita. Eu fui promovido para cantar em mais de um barzinho e agora a gente pode marcar de se encontrar, porque eu posso pagar um jantar para você, posso pagar um restaurante para você. Então a gente tem que ir no dia tal, no horário tal, fica certo, enquanto isso a gente vai conversando. Ele tinha marcado para 2 semanas para frente, porque ele tinha que cantar em alguns lugares, porque ainda não teria recebido e ele não aceitaria que eu pagasse para depois ele me devolver. Tentei essa opção de tão doida que eu tava, porque, gente, existe uma coisa que é assim, quando você vai criando conexão com a pessoa e a pessoa fala que quer alguma coisa com você e não acontece de se encontrar, você fica, né, alimentando ali, aí você acaba aceitando alguma coisa, tipo, não, qual é o problema? Eu resolvo. Bom, aí chegou o dia da gente se encontrar e esse homem apareceu pra mim na chamada de vídeo, assim, 1 hora antes de ir, com o olho roxo, chorando, falando que a gente não ia poder se encontrar. E eu desesperada, porque assim, gente, eu tava esperando há muito tempo, eu queria muito. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele, não, eu tive uma briga com os caras que eu moro aqui, eles fizeram isso comigo, eu não tenho cabeça e nem condições de ir com essa imagem. Eu não sei como é que eu vou voltar, pra onde que eu vou voltar, porque eu não tenho casa, porque eles me mandaram pra fora da casa, então eu tenho que pensar nisso hoje, senão eu vou dormir na rua. E aí eu falei, jamais você vai dormir na rua me conhecendo, e com tudo isso que a gente tá vivendo esse tempo todo, pra você ter dinheiro pra gente se ver. Se você não quer sair na rua por causa disso, então vem aqui pra casa. Você pode ficar aqui também até você achar um lugar pra ficar e cuidar desse olho. Porque tinha várias questões. Com aquele olho ele não poderia cantar. Se ele não fosse cantar, ele ia perder o trabalho. Ele não tinha onde dormir naquele dia, porque os únicos caras que ele conhecia tinham arrumado uma encrenca contra ele, que ele explicou tudo depois pra mim. Então, assim,
Como que eu ia largar um homem que estava certo de que ia acontecer alguma coisa, justo nesse momento que era o que ele mais precisava de mim? Então ele foi pra minha casa, todo cheio de dedos, não queria sentar no sofá. Eu vi que ele não tava numa boa condição, a roupa dele não era bem lavada, não era bem cuidada, o cabelo dele não tava bem lavado. Ele podia passar uma ideia de que tava tudo bem, que era super positivo, de que as coisas estavam melhorando, mas ele não era bem cuidado também por estar no meio de um monte de homem, e vocês sabem como é homem. Então eu falei se ele queria tomar um banho, dei meu shampoo, dei tudo, cuidei dele mesmo. Nesse dia não aconteceu nada, tá, gente? Ele tava super em choque. Foi tratar de ver o olho, de pôr gelo, se tinha dado algum problema na visão. Tudo isso eu fui fazendo pra ele. E ele não acreditava, ele olhava pra mim e falava: você não existe. Em anos e anos que eu tô aqui no Brasil, nunca ninguém fez isso por mim. Você é de outro mundo. Você é realmente alguém que Deus colocou na minha vida. Eis que foi assim que começou o nosso romance e que eu me apaixonei nesse homem. Porque eu acho que foi tão difícil essa coisa da gente se encontrar e conseguir ficar junto, que quando deu certo, foi gostoso e eu não queria largar mais. E ele correspondia da mesma forma, falando que tinha achado alguém que era muito especial e que talvez tudo tivesse bloqueando desse jeito, porque era algo que iria mudar a vida dele, o coração dele. Ele falou que estava sozinho aqui, que não tinha pensamento nenhum de voltar para Senegal e que queria batalhar de construir a vida dele e de ter uma família. O sonho dele era ter 2 filhos. E ele disse que não se via com ninguém que ele tinha encontrado tendo essas crianças, mas que assim que ele ficou comigo, ele tinha certeza que eu seria a mãe dos filhos dele. A partir daí ele procurava trabalho, ele trabalhava de qualquer coisa, ele fazia qualquer coisa que precisasse na casa, eu não precisava levantar um dedo para nada, desde massagens no meu pé, levar comida na cama, limpar a casa, fazer comida. Ele não era machista. Até que 3 semanas depois eu acordei e já achei estranho, porque ele sempre vinha com café da manhã para mim e ele não estava em casa. Mandei mensagem no celular e a mensagem não chegava. Comecei a procurar em tudo quanto era canto e não encontrava ele de jeito nenhum. Já fiquei desesperada na primeira hora porque eu senti que tinha alguma coisa errada. Mesmo que ele tivesse ido só na farmácia ou só no mercado, ele sempre me avisava antes. Eu não tinha sinal do que poderia ter acontecido, até que eu recebi uma mensagem no meu celular falando que era um amigo dele, que da onde ele morava, e que eles estavam com ele e que se eu não fizesse aquilo que eles pedissem, eles iriam acabar com a vida dele. Se eu chamasse a polícia, eles saberiam e iriam acabar com a vida dele, e a polícia não iria conseguir rastrear nada. Eu fiquei sem saber o que fazer, desesperada, e eu resolvi então escutar esses caras. Quando eu já tava para fazer tudo que os caras estavam pedindo, que era pegar uma quantidade de dinheiro, transferir e depois ir para um certo lugar onde eles iriam me entregar ele, olha que loucura. Ele me mandou mensagem desesperado falando que não era para fazer nada, que os caras tinham pegado o número dele, que isso era um golpe, que não era para eu acreditar, que ele tava em um lugar e tava com muita vergonha de que eu encontrasse ele daquela forma, então que era para eu esperar em casa, que ele iria reaparecer, ia explicar tudo o que tinha acontecido, mas que no momento ele não queria, mas que ele não queria a minha ajuda. E aí eu fiquei desesperada porque me deu um nó na cabeça. Eu perguntei pra ele se precisava chamar a polícia, ele disse que não, que era só eu esperar, que ele ia aparecer dentro de 2 dias. No último minuto do segundo dia, ele apareceu de novo em casa, chorando, e me abraçou, todo acabado, daquele jeito que eu encontrava ele no farol. Então, falando que ele tinha muita vergonha, não tinha me contado, mas ele tinha um vício, então que às vezes ele tinha que se satisfazer desse vício, mas que sempre ele voltaria pra mim. Eu disse que não, que ele tinha que me explicar mais que isso, e então foi chorando e se declarando que ele explicou que ele usava algumas substâncias e que ele era acostumado a ir naquela rua, né, do Centrão, que todo mundo usa substância, a Cracolândia, né? E que ele ainda não tinha se desligado disso, já tinha conseguido sair de lá definitivamente, mas que ainda estava em tratamento e não queria ter me contado dessa forma, mas que caso ele sumisse, desaparecesse por mais de 3 dias, eu poderia procurar ele lá perto ou pedir ajuda de alguém, deixou o nome de 2 pessoas,
que com certeza ele estaria por lá em uma situação um pouco ruim, mas que ele estava fazendo de tudo para não voltar mais lá, porque ele não precisava voltar lá para ter essas substâncias, mas que ele tinha uma conexão muito forte com o lugar e não conseguia explicar o porquê dessa conexão. Mas que ele ainda tinha que voltar lá porque tinha dívida de coisas, porque ele ainda precisava. Ele não quis me explicar muito e disse que eu era a única que tinha acolhido ele até esse momento e que entenderia que eu iria, e que saberia que eu iria entender e acolher também, já que ele estava em uma fase de desconexão de tudo isso. Quando ele falou que eu era a única que tinha apoiado ele nesse momento, e que ele me valorizava muito por isso, e que eu via como ele cuidava de mim, eu me apeguei a isso e resolvi então partir para vencer, né? Vencer essa batalha que nem minha era. E a partir dessa explicação ele começou a sumir mais. Ele ficava 1, 2 semanas comigo e depois sumia por 2 dias que fosse. E aí eu já entendi o que estava acontecendo, mas ele dizia que estava se recuperando, que não tinha usado nada, que só tinha ido lá para pagar coisas que ele tinha juntado dinheiro com o próprio trabalho dele, não me pedia nada. Só que essas idas, elas diminuíam a frequência e o tempo, mas elas não terminavam. E eu dizia para ele que eu queria então prova de que ele não estava mais usando as substâncias e só estava resolvendo algumas situações por lá. Quando ele se abriu, então, de que, na verdade, ele não estava mais usando substâncias, mas ele tinha uma irmã lá. E ele não queria deixar a irmã dele para trás. Então, por isso que ele ia lá, cuidava dela e não queria me contar nada, porque tinha vergonha e porque eu não tinha nada a ver com isso. Aí que eu fiquei desesperada mesmo e falei, não, mas a gente pode colocar ela numa clínica, a gente pode tratar ela. E ele falando que não era assim, que as pessoas não saíam de lá desse jeito, que as pessoas teriam que querer, que no caso dela ela não queria e que por isso ele se arriscava a ir até lá. E aí eu perguntei então se eu podia ir para ajudar também, e ele disse que talvez fosse melhor não, porque era muito perigoso, porque tem que ter todo o envolvimento e um conhecimento, ele tinha esse poder lá. E aos poucos eu fui insistindo, até que um dia ele desapareceu, demorou mais de 3 dias para voltar e eu resolvi ir atrás. E eu encontrei ele na entrada dessa rua. Eu já ia fazer um escândalo e ele disse que era para eu me acalmar, que então se eu tivesse coragem, se eu tive coragem de ir até ali, eu poderia entrar e ficar com ele, que ele ia dar um jeito, mas que a irmã dele estava com grandes problemas. E ele me colocou lá, não sei se por sorte ou não, foi num dia que uma galera dá uma sopa para esse povo. Então ele disse que eu poderia entrar, assim, fingindo que tô dando essa sopa, né? E que depois ele daria um jeito de eu ficar numa rua do lado, que é onde ele poderia ficar em um hotel baratinho e tal. E de vez em quando ia lá e via o que estava acontecendo com a irmã dele. Só que nessa de entregar a sopa, eu me animei, eu me senti super útil e eu vi, assim, a condição das pessoas e que eu tava ajudando, eu fiquei super feliz. E no fim, ele tinha separado uma sopa pra mim e eu acabei comendo com ele. E aí nesse hotel, que era um hotel bem chinfrim, bem pobre, gente, eu tinha medo até da porta não travar direito, eu fiquei um pouco tonta, passei um pouco mal e quando eu vi, tava com ele na cama, mas não só com ele. Eu sentia que tinha outras pessoas, eu não conseguia entender muito bem. E de manhã eu percebi que tinha outras mulheres lá. E aí eu entendi que tinha rolado alguma coisa ali que eu não estava totalmente consciente. E que ele sabia e que tinha acontecido. E aí eu fui conversar com ele, ele falou que eu tava doida, que na verdade ele tinha ficado comigo e aí na entrada do hotel apareceram umas outras meninas e que eu tive a ideia deles ficarem juntos, comigo. E que como que eu não lembrava, que então ele devia ter gravado, devia ter fotografado, porque agora ele tava mal, parecia que ele tinha forçado, que tinha acontecido alguma coisa errada, mas que foi uma coisa que eu praticamente pressionei ele a fazer, porque eu queria, que ele disse que não tava bem pela condição da irmã dele, que mesmo assim eu forcei ele a fazer, porque eu coloquei o nosso amor em jogo, que senão eu ia separar, e ele ficou super mal, e aí acabou curtindo comigo e com essas mulheres, e que não sabia que eu gostava de mulher também. Ele começou a soltar umas coisas que eu não lembrava de ter falado, que eu jamais iria propor pra ele. E aí eu fiquei no misto do que aconteceu aqui. Eu não quero magoar ele, porque ele tá com problemas com a irmã, que eu nem consegui ver quem é e nem sei o grau que tá.
Sabe quando você silencia, querendo entender o que aconteceu, mas porque é melhor, porque a outra pessoa tá muito ruim, com uma situação muito grave, então não é hora de você falar sobre isso? Sendo que talvez eu tivesse sido usada nessa situação. E eu falo talvez porque eu não lembrava de nada e não conectei que poderiam ter colocado alguma coisa na minha comida. E sim que eu simplesmente surtei, como ele disse. Eu voltei pra casa, dei um prazo pra ele, falei que não iria aguentar se ele não voltasse também. E aí ele voltou chorando, desesperado, que a irmã dele então aceitaria sair de lá se fosse pra ficar na nossa casa. E eu aceitei isso. Só que quando a irmã dele chegou na nossa casa, eu entendi que ela não era irmã dele. Começaram situações no almoço, no café, onde eu vi o toque, via o cuidado que ele tinha. Ela não parecia... Era uma mulher totalmente porca, suja, que não queria cuidar nem dela e que ainda sujava e bagunçava tudo em casa. Eu fui tentar falar pra ele que não tinha como ficar nessa situação e ele me disse então que não teria o que fazer, já que era o primeiro ponto de esperança que se tinha colocado nela e que se tirasse ela poderia até acabar com a vida dela. Que ele pensou que eu tinha consciência da responsabilidade quando eu disse que ela poderia ir para nossa casa. Então eu comecei a engolir muitas coisas para ficar com ele, para ter ele do meu lado somente. Ela não tinha higiene, ela não queria ir no médico, ela ainda usava substâncias, ela tinha marcas pelo corpo, ela tinha manchas, coisas, caroços na boca, manchas no corpo, a roupa, ela não queria colocar uma roupa limpa, ela queria dormir, ficar sempre com a mesma roupa por vários dias, sem tomar banho, sem se mexer, sem sair do quarto e usando substâncias e fazendo daquilo um chiqueiro. Então aquilo que ela, o modo como ela morava na rua, ela trouxe para morar dentro da minha casa. E isso eu ficava com medo de pegar alguma coisa, era toalha, coisa que tinha que separar para ela e que não adiantava separar porque acabava, dilacerava, ficava tudo nojento. E eu não aguentava mais essa situação até que então ele começou a forçar eu e ela e ele de termos relações. E aí vocês vão me perguntar, caramba, poxa, era só ter chamado a polícia, era só falar que você não queria? Esse é o ponto. A minha dependência sobre perder ele estava tão grande que eu estava aceitando qualquer negócio. E ele não fez nada para merecer isso. Ele não me ameaçou. Eu só tinha medo de perder ele ou do que ele poderia fazer se eu negasse. Mas assim, eu poderia sair, eu poderia falar com os vizinhos, eu poderia pedir para ele sair, nem pedir para ele sair, eu fiz. E o mais estranho é que eu me sentia bem nessas relações. Até ele exigir que eu fizesse coisas com a boca, que vocês podem imaginar o que, na irmã, que na verdade aí eu já entendia que não era irmã. Era uma esposa dele. Ela era da nacionalidade dele, tinha vindo com ele tinha se libertado disso, ela não. E ele ficou de cuidar dela pro resto da vida. Aos poucos ele foi soltando, eu fui pegando coisas no celular e eu fui entendendo que ela era esposa dele, que tinha vindo com ele de Senegal. E eu não sei o que fez eu chegar nesse jogo de loucura, de me relacionar com os dois, de aceitar a podridão que era essa mulher. Eu, depois disso, comecei a acordar, então, nos hotelzinhos perto das ruas, da onde vocês sabem que rola a substância e as pessoas moram lá, né, crack. E eu acordava lá, com ela, com ele, com outras mulheres. Ele sumia às vezes e aparecia com outras mulheres. Ele trazia outras mulheres para casa. Eu não tinha o poder de falar não. Eu não conseguia. Até que em algum momento algo seria passado para mim, né? Uma infecção muito forte foi passada para mim. Que eu não fui cuidar porque ele não queria que eu saísse de casa. Eu só saía de casa acordada nesse hotelzinho chinfrim e depois pegava um carro e ia até pegava um transporte de carro, Uber e tal, e ia até a minha casa. Eu não saía para nada. O meu trabalho era dentro de casa também.
Ele dizia que ele me queria só pra mim, que se outro homem falasse comigo, que se eu tivesse muito contato com outra mulher, com outra pessoa, ele iria ficar com ciúmes. E pelas substâncias que às vezes ele usava, ele não saberia do que ele seria capaz. E se ele fizer isso, ele seria preso e a gente ia perder o nosso amor pra sempre. Então que era melhor eu não arriscar, porque qualquer coisa que deixasse ele muito nervoso, ele poderia agir de um jeito que eu não conhecia. Esse medo era colocado em mim também, todos os dias, de que ele com substâncias, ele era capaz de fazer qualquer coisa. E eu não sabia quando ele estava com substâncias ou não, porque ele ficava a mesma pessoa. Ele dizia que tinha uma chave que ele poderia mudar a qualquer momento, e aí virar esse monstro, que eu também nunca vi ele virar. Ele era, na verdade, foi virando igual, ele foi se aproximando do que a irmã dele era, né? Essa porquice toda, a casa, minha casa foi virando um chiqueiro, não tinha mais nada bonito, tudo limpo, sujo, jogado. Era ele que saía para comprar comida e era uma comida chechelenta. E o que me fez sair disso foi isso que eu peguei na minha língua, né? Minha língua, ela quase ficou totalmente preta e sem circulação, uma parte dela. Por eu fazer essas práticas sem proteção nenhuma em pessoas em condições deploráveis. Só faltava mesmo eu usar a substância com eles. E às vezes eu tenho a noção de que quando eu ficava inconsciente, ele me dava alguma coisa, não sei por que via, né, ou cheirando, não sei. Eu tinha o entendimento de que talvez eu usasse e nem soubesse, porque eu comecei a ter sintomas de tremor, de ansiedade, de muita fome. Então, eu fui ao médico porque não tinha condições de ficar com a boca daquele jeito. E como é que eu fui? Porque não tinha mais condições de eu falar. E eu acho que ele viu uma oportunidade disso depois de um tempo que talvez ele não tinha entendido antes. Enfim, eu não sei por que ele me ajudou a ir até o médico. Disse que não ficaria lá, porque não queria ver pessoas se relacionando comigo, porque ele não sabia o que poderia dar, o que ele poderia fazer. Olha que absurdo. Então eu fiquei lá, o médico ficou super assustado, porque era um caso muito raro de infecção de bactéria, algo assim, em grande quantidade, né, e não tratada, e que eu teria que internar para cuidar não só disso, mas das outras coisas também que tava no meu organismo, que aí eu fui entendendo que talvez não, que ele colocava algum tipo de substância para eu ficar doidona e talvez por isso nesses dias eu tava aceitando tudo de uma forma talvez mais normal. Eu sei que tive que ficar assim uns dias no hospital me cuidando e nesses dias ele desapareceu de mandar mensagem e tudo. Quando eu voltei para minha casa, não existia mais ele, não existia mais ninguém e não existia mais casa. A única coisa que existia da minha casa eram as paredes. O resto, posso falar pra você, maçaneta, não existia. Espelho, rodapé, o taco do chão, não existia. A torneira, o chuveiro, a pia, a janela, a moldura da janela, os tijolos da parede. Quando eu tô falando que nada mais existia, é nada mesmo. Destruição total. Não sei como fizeram isso, que os vizinhos não perceberam. Talvez na calada da noite. O que interessa é que eles desapareceram. Com BO, com denúncia, com tudo, nada foi encontrado. A minha saúde ficou precária. E eu não tinha condições de arrumar nem a casa e nem de me cuidar. O que me ajudou foi o SUS, né? Lá eles cuidaram de mim tanto fisicamente como emocionalmente, porque foi super necessário para eu não querer terminar com a minha vida, porque eu não tinha mais nada além das paredes da minha casa. Eu perdi o trabalho, eu perdi a dignidade, eu perdi a saúde, tudo por amor. O amor que nunca existiu. Gente, eu não sou de ler a Bíblia, mas olha que incrível, né? Enquanto eu estava aqui contando a história, assim que acabou, me veio, eu acho que é um trecho da Bíblia. Ajuda-te e o céu te ajudarás. A gente tem aí um número de pessoas que pede ajuda e quando você vai
ajudar, você percebe que mesmo ajudando, ela não vai sair dali, porque ela não se movimenta, porque ela está acostumada a receber. E dependendo do quanto você dá, essa pessoa ainda passa por cima de você para conseguir mais. A gente tá falando de homens e mulheres, né? Ela dá o exemplo no começo do liso, mas isso serve para homens e mulheres. Acho que essa é a reflexão que fica da história de hoje. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.